Os 4 capítulos finais também têm a densidade, a profundidade e a emoção que estão presentes em todo o livro. Mais importante que apresentar detalhes dos acontecimentos, é tirar deles os principais ensinamentos e fundamentos. Esse é o foco da nossa abordagem. Antes, porém, para recordar, faremos um breve resumo de cada capítulo. Capítulo 17 Assistência Fraternal. A casa de Margarida torna-se um pronto-socorro espiritual. Gubbio coordena os trabalhos de defesa do local. Sinais luminosos são colocados nas janelas e atraem espíritos sofredores e perseguidos em busca de amparo. Por solicitação de Gubbio, André e Eloy ficam encarregados da assistência a esses espíritos. Gubbio também convoca Leôncio para acalmar os mais necessitados, usando seus recursos magnéticos. Todos são amorosamente atendidos e conscientizados das obrigações e esperanças que lhes deve animar o coração. Vale relembrar que Leôncio e Saldanha, antes a serviço de Gregório, se tornaram dedicados colaboradores a serviço do bem. Capítulo 18 Palavras de benfeitora. Gubbio, iniciando os trabalhos da noite, organiza um largo círculo. Em todos os presentes havia contentamento e confiança. Ele faz, então, uma comovente prece, transferindo a direção dos trabalhos a André, pois deveria concentrar-se em fornecer recursos fluídicos necessários à materialização da benfeitora Matilde. Ela chega envolvida por uma luz intensa. O ambiente fica carregado de forte emoção. Matilde fala, trazendo esperanças, ensinamentos, noções de responsabilidade e auxílio aos irmãos ainda em sofrimento, como forma de resgate e renovação. Capítulo 19 Precioso entendimento. Matilde solicita a Eloy que lhe traga Margarida e passa a aplicar-lhe recursos magnéticos ao longo do cérebro a fim de limpar seu perispírito. E a faz despertar no plano espiritual. Após o despertamento, Margarida abre os olhos e, emocionada, reconhece sua mãe. Matilde, então, aproveita para lhe dar valiosos conselhos e ensinamentos para que suporte as suas provas, não desperdiçando a oportunidade recebida. Matilde também conta que, em breve, estarão reunidas no mesmo lar, mas que dessa vez Margarida é que será a mãe de Matilde. Capítulo 20 Reencontro. Gubbio explica que Matilde os espera em região intermediária onde Gregório buscará vingar-se dele. Pede que todos permaneçam em recolhimento e prece buscando emitir amor, sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Devem conter qualquer reação a Gregório. Gregório surge acompanhado de auxiliares endurecidos e animais monstruosos insultando a todos e desafiando Gubbio. Mas Gubbio novamente fornece os recursos para a manifestação de Matilde. Inicialmente, ouve-se apenas a sua voz. Ela o exorta a se reajustar e se renovar. Gregório, inicialmente, não aceita os argumentos. Julga-se vítima de embuste e chama a entidade para duelar. Matilde então se corporifica diante de todos e segue em direção a ele de braços abertos. Gregório não consegue mais resistir aos apelos amorosos e, então, a reconhece. Seus auxiliares fogem espavoridos e ele é finalmente resgatado. Agora é o momento de abordar, de modo sintético, os principais ensinamentos e fundamentos. A jornada vitoriosa, comandada por Gubbio, promove a libertação não só de Margarida e Gregório, mas de Saldanha e Leôncio. E ainda de muitos outros espíritos sofredores e perseguidos. O processo irradia forças sublimes e redentoras que atraem e resgatam todos os que, arrependidos, clamam por socorro. Isso mostra, com clareza, que a divina providência atua sempre no tempo certo. O Criador não abandona nenhuma de suas criaturas. Não há privilégios, nem há exceções. E, também, o Mestre Jesus ilumina tanto os que já trilham o caminho do bem, como aqueles que ainda têm a visão obscurecida pelo mal, por ignorância ou rebeldia. O plano superior atua por meio dos que já têm uma condição espiritual mais elevada, mas também por meio de espíritos ainda imperfeitos. E,
até mesmo dos que antes estavam devotados ao mal e que foram resgatados. São envolvidos todos os que, com boa vontade, possam colaborar. Uma corrente fraterna, solidária e sólida se faz. O esforço providencial é coletivo e efetivo. Não há dúvida que o amor tudo vence. E o bem sempre prevalece. Enfim, o amor liberta, pois dissolve o rancor e o desejo de vingança. A centelha divina do amor, no íntimo de cada um, jamais se apaga. Porém, a dor e o sofrimento também são atuantes, pois quebram as resistências. As adversidades dolorosas fragilizam os espíritos mais rebeldes ou reticentes, os preparando para a futura e mais ampla libertação. Em verdade, o amor não tem prazo de validade. A união amorosa das almas vence o tempo e a morte. Mesmo fisicamente separados dos nossos afetos, sempre receberemos o amparo daqueles que velam por nós na erraticidade. Isso demonstra que espíritos mais adiantados na jornada evolutiva jamais abandonam os espíritos que ficaram na retaguarda. Quanto mais adiante vai o espírito, mais ele se coloca a serviço dos que vêm atrás. Ainda é bom lembrar que da suprema justiça de Deus ninguém escapa. Não basta um arrependimento do algoz e o perdão da vítima. É necessário a reparação dos erros e desvios cometidos. É aí que entra a reencarnação. A correção de conduta e a reparação das faltas é feita em novas existências corporais. O plano material é a escola valiosa para a evolução espiritual. Por isso que Matilde fala longamente e com ênfase aos espíritos socorridos sobre a importância da reencarnação, que é parte indispensável da justiça divina. Mesmo ela, já de elevada posição espiritual, irá reencarnar para contribuir com a retomada evolutiva de Margarida. Ela é o exemplo de humildade verdadeira que serve, antes de ser servida. No cerne e na dinâmica dos fatos narrados está a lei divina do progresso, que atua em todos e em todas as dimensões do universo. Todos irão evoluir, mesmo aqueles que atrasam seus passos e os que se desviam do bom caminho ou se rebelam contra as leis de Deus. Por isso, Kardec afirmou: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Em sua essência, o livro demonstra que a infinita misericórdia de Deus se faz presente em toda a nossa jornada. E também mostra que ninguém sofre sem motivo. A lei de ação e reação é parte inevitável da justiça divina. Para encerrar, vídeos com trechos de algumas das valiosas preleções de Matilde e Gúbio. Eles, sem dúvida, ilustram a nossa análise. Capítulo 17. Gúbio explica a Leôncio que ele também pode aliviar sofrimentos. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida, devastadora, que derruba e mata, pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores, enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Começa hoje, aqui e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Capítulo 18. Com fervorosa prece, Gúbio prepara o ambiente para a chegada de Matilde. Senhor Jesus, aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina. E não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que tenhamos de passar pelo vulcão do sofrimento. Abre-nos, por piedade, o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina.
Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando, possamos alcançar, um dia, a glória da ressurreição verdadeira. Capítulo 18. Com sublime humildade, Matilde fala aos espíritos socorridos. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de esquecimento. Nos sonhos do mundo, as tentações do campo inferior podem se transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Não julgueis que eu seja emissária excepcional do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito, perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Capítulo 18. Matilde aborda os aspectos essenciais da reencarnação e da evolução espiritual. Rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenastes força suficiente para esquecer os males que vos foram causados. Já reconheceis os vossos erros, a ponto de aceitar a necessária retificação? É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a sob a claridade renovadora do Divino Mestre. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos, ao sabor do acaso, o reino da divina luz. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece, desde agora, a sementeira de amor e paz. Capítulo 19. Matilde fala a Margarida sobre a dor, o perdão e a transformação interior. Margarida, a dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Deves modificar as mais íntimas disposições, com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, está sujeito à incompreensão, como qualquer um de nós. As potências angélicas, ao invés de nos condenar, identificam as nossas deficiências, compadecidamente. E nos estendem braços fraternos, através de 1000 recursos, invisíveis e indiretos, para que aprendamos a escalar o monte da sublimação, rumo às alturas celestes. Minha filha, não procures ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir, fraternalmente, a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda, antes de procurares auxílio. Compreende, sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros, sem desculpar a ti mesma. Ampara, sem a intenção de ser amparada. Dá, sem o propósito de receber. Capítulo 20. Matilde exorta Gregório ao reajuste com amorosa firmeza e o resgata. Gregório, não congeles mais o coração, quando o Senhor te chama, por 1000 modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não lutes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo não o consome. E a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água não a desgasta. Para a tua alma, meu filho, findou a noite em que a tua razão se turvou no mal. Durante séculos, fostes apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas, cuja morte física encontrou na imprudência e no vício.
Como pudeste esquecer as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço. O Mestre espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos. Sou Matilde, a alma de tua alma, que, um dia, te adotou por filho querido. E a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Eu não tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei. Capítulo 20. Gúbio se despede de André, abençoando sua atuação na jornada de libertação. Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nesta jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo ódio. E de que o bem aniquila todo mal. Capítulo 20. Palavras de André Luiz ao final da narrativa. Voltando, sozinho, ao meu domicílio espiritual, roguei: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno, reinava insondável e sublime silêncio. Mas, enquanto o horizonte se tingia de rubro, prenunciando a festa da aurora, a estrela matutina cintilhava aos meus olhos, qual celeste resposta de luz.